Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quinta-feira, 6 de fevereiro de 2025. Vamos ao destaque do dia: reestruturação de hospitais federais. Presidente Lula entrega emergência e novo centro de diagnóstico do Hospital Federal de Bom Sucesso, no Rio de Janeiro. Foram mais de 260 milhões de reais em investimentos na infraestrutura da unidade. E o presidente diz que, junto com outros 3 hospitais que já foram reformados, esse trará mais dignidade para a população carioca. Os hospitais do governo federal, em convênio com a prefeitura, nós vamos mostrar que vocês vão ter orgulho para frequentar. E você vai ouvir também infraestrutura. Ministério dos Transportes dá largada ao plano de 100 dias para melhorias na BR-381 em Minas Gerais. Revitalização vai deixar a estrada no Vale do Aço mais segura e eficiente. E ainda, desde 2023 até o fim deste ano, o investimento no setor de portos vai chegar a 5 bilhões de reais. O resultado impacta positivamente o agronegócio brasileiro. E o agro vai contar também com um passaporte para exportações. A ferramenta vai facilitar o acesso de produtores aos mais de 300 novos mercados abertos para o Brasil. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.abc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta. Após quase 5 anos desde que foi atingido por um incêndio, o Hospital Federal de Bom Sucesso passou por uma revitalização. As obras fazem parte do plano de reestruturação dos hospitais federais do Rio de Janeiro, do Ministério da Saúde. O governo federal investiu 264 milhões de reais para aumentar os leitos e contratar profissionais. O presidente Lula esteve na reabertura da emergência e do novo centro de diagnóstico do hospital. O Hospital Federal de Bom Sucesso, localizado no Rio de Janeiro, é referência no atendimento de casos graves e foi ampliado com o plano de reestruturação dos hospitais federais do Rio de Janeiro, uma iniciativa do Ministério da Saúde. E agora, a emergência foi reativada com 50 leitos em 2 espaços, adulto e pediátrico. Na cerimônia de entrega da nova emergência do hospital, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, afirmou que a ampliação da unidade de Bom Sucesso vai reforçar o Sistema Único de Saúde. Hoje não é só a reabertura da emergência do Hospital de Bom Sucesso, é a entrega plena de um hospital de referência, de qualidade para a nossa população. Hoje ele renasce para a sua função, ser um hospital de excelência, mas ser um hospital totalmente integrado ao SUS. O governo federal destinou cerca de 264 milhões de reais para a revitalização da infraestrutura e dos serviços da instituição, com a ampliação de leitos e a contratação de 2.000 novos profissionais. Desde outubro de 2024, o governo federal está fortalecendo a gestão do hospital, que é administrado pelo Grupo Hospitalar Conceição, uma empresa pública 100% SUS. Nesse período, 218 leitos que estavam fechados foram reabertos e a capacidade total de assistência da unidade foi retomada. A cerimônia desta quinta-feira também marcou a reinauguração do Centro de Diagnóstico por Imagem, com a disponibilização de exames de ultrassonografia e a instalação de um novo equipamento de raio-x de alta precisão. O presidente Lula falou sobre o impacto que a reestruturação dos hospitais federais vai ter na vida das populações. Os hospitais do governo federal, em convênio com a prefeitura, nós vamos mostrar que vocês vão ter orgulho para frequentar, porque não é possível que uma emergência não atenda ninguém há tantos anos. Não é possível que o pronto-socorro não atenda ninguém. Não é possível que a gente tinha 5 UTIs fechadas e o povo morrendo na porta do hospital. Ao todo, 4 unidades federais já iniciaram o plano de reestruturação. Além da unidade de Bom Sucesso, os hospitais federais do Andaraí, Cardoso Fontes e dos servidores do Estado já começaram o processo. A meta é dobrar o número de atendimentos das unidades. Reportagem Lorena Pacheco.
E amanhã o presidente Lula vai à Bahia para anúncios de obras e programas relacionados à segurança hídrica no estado. Mas hoje o presidente já concedeu entrevista a rádios baianas e, entre outros temas, avaliou o cenário econômico do país. Lula destacou o crescimento do emprego e o aumento do salário mínimo e garantiu que a inflação está controlada. No entanto, o presidente disse que o governo está empenhado em conter a alta de preços dos alimentos e vem buscando soluções com todos os setores envolvidos. Semana que vem vou ter uma reunião com os produtores de carne nesse país, vou ter com os produtores de arroz, ou seja, vou ter com todos os segmentos para saber como é que a gente faz para fazer com que os preços sejam compatíveis com a necessidade de compra do povo brasileiro. Comida barata na mesa do trabalhador é uma coisa que nós estamos perseguindo. E para que o trabalhador possa, ao ir ao supermercado, levar para casa mais alimento do que levava ontem. O presidente Lula também reforçou o compromisso do governo de isentar de cobrança do imposto de renda os trabalhadores que ganham até R$5 mil por mês. E disse esperar que o Congresso aprove a medida. O que nós queremos é o seguinte: todas as pessoas, homem ou mulher, aqui no Brasil, que ganham até R$5 mil, não precisam pagar imposto de renda. Ponto. É só isso que nós queremos. É fazer justiça social. É fazer com que as pessoas que ganham menos paguem menos e quem ganha mais pague mais. Eu tenho certeza que a Câmara e o Senado aprovarão, porque todo mundo está preocupado com a melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro. E a ministra da Cultura, Margareth Menezes, esteve hoje em Salvador para acompanhar de perto o trabalho das autoridades após o desabamento de parte do forro do teto da Igreja de São Francisco de Assis, no centro histórico da capital baiana. A ministra colocou o Ministério da Cultura à disposição para auxiliar os órgãos competentes a apurar as causas do acidente e começar imediatamente a reconstrução da igreja. Técnicos e servidores do IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, estão acompanhando os trabalhos no local, como explicou o presidente da instituição, Leandro Grass. Primeiro é a perícia, para que se entenda o que houve na estrutura. A nossa equipe do IPHAN já esteve hoje pela manhã. A gente já está em diálogo com a Polícia Federal. Os FREIs têm nos apoiado muito no acesso às informações. A partir desse mapeamento de danos é que a gente vai prosseguir. O IPHAN já, a partir da próxima semana, dá início a uma contratação emergencial que inclui a estabilização do imóvel para que não haja mais desabamento. A gente possa fazer o escoramento e o recolhimento daquilo que caiu, para depois a gente então avançar ainda mais na requalificação do espaço, no seu restauro e poder abrir essa igreja de novo para toda a população. O próximo voo de brasileiros repatriados dos Estados Unidos está previsto para essa sexta-feira. Para receber os cidadãos, o governo federal promove uma série de ações de acolhimento. Na chegada em Fortaleza, por exemplo, será realizada uma operação especial para procedimentos migratórios e de segurança. No aeroporto de Belo Horizonte, foi criado um posto de acolhimento aos repatriados para garantir que tenham acesso à internet gratuitamente e canais para que possam entrar em contato com os familiares e obter informações sobre os serviços públicos de saúde, assistência social e trabalho. O próximo voo está previsto para essa sexta-feira, dia 7. O governo federal detalhou a estrutura montada para oferecer suporte imediato aos cidadãos que retornam ao país em situação de vulnerabilidade. A operação vai contar com um trajeto otimizado, reduzindo o tempo de viagem e um esquema especial de acolhimento nos aeroportos de Fortaleza e Belo Horizonte, onde equipes especializadas vão prestar assistência desde o desembarque. Em Fortaleza, o posto avançado do atendimento humanizado vai oferecer suporte multidisciplinar para facilitar os procedimentos migratórios e sociais. Já em Belo Horizonte, um posto de acolhimento vai garantir acesso gratuito à internet, carregadores de celular e orientações sobre serviços de saúde, assistência social e trabalho. E um diplomata brasileiro vai acompanhar o embarque dos repatriados dos Estados Unidos. Além disso, um grupo de trabalho vai monitorar a operação em tempo real, avaliando ajustes para os próximos voos. Em Brasília, Gilson Santa Fé. O Brasil abriu mais de 300 mercados internacionais para exportação nos últimos 2 anos. E para dar suporte direto a exportadores brasileiros que desejam acessar esses mercados, o governo federal lançou uma plataforma. É o Passaporte Agro, ferramenta que poderá ser acessada pelas associações produtivas para facilitar o processo de exportação.
ovos e pescados para Cuba, camarão para a Austrália, vísceras para o Chile. Desde 2023, o Brasil abriu mais de 300 novos mercados para a exportação de produtos nacionais. Só em janeiro deste ano, foram 25 novos mercados abertos. Com isso, além das exportações tradicionais, como carnes e grãos, o país passou a vender itens como gergelim, uvas, sementes e açaí em pó. E para ajudar os produtores a conquistarem esses novos mercados, o governo federal lançou o Passaporte Agro. O objetivo é facilitar o acesso dos produtos brasileiros aos mercados internacionais recém-abertos. Para isso, a ferramenta oferece detalhes importantes para efetivar essa exportação, como a lista de possíveis compradores e quais as regras para que os produtos passem pelas alfândegas. É o que explica Luiz Rua, secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura e Pecuária. São informações como fazer um registro de um produto, qual é a lista dos principais importadores daquele produto, quais são as tarifas aplicadas, quais são os preços praticados no mercado doméstico, nesse mercado que a gente recém abriu. Então, tudo isso para que a gente possa gerar esse interesse nos nossos exportadores e assim a gente efetivar essas oportunidades e não só abrir os mercados, mas que a gente possa dar aqueles primeiros passos para que os exportadores possam ter interesse em acessar os mercados. O Wallace Ferreira é engenheiro agrônomo da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais. Para ele, o Passaporte Agro traz diversas vantagens, como, por exemplo, facilitar que o produtor se adeque às normas internacionais. Mas, além disso, aumenta a possibilidade de exportar outros produtos em outros mercados. A grande vantagem aí para os associados da ANEC, os exportadores brasileiros de grãos, está na possibilidade de diversificar mercados. Então, com o Passaporte Agro, fica mais fácil identificar e acessar novos destinos para nossas exportações, o que amplia aí a oportunidade de negócio. O Passaporte Agro ele representa um passo importante na modernização do nosso comércio exterior agrícola, o que promete aí tornar nossas exportações mais eficientes e competitivas no cenário global. A plataforma do Passaporte Agro vai ser atualizada à medida que novos mercados forem abertos e será disponibilizada inicialmente para as associações que representam setores produtivos. Reportagem Márcia Fernandes. O Brasil vive o maior crescimento no setor portuário da história do país. É o que afirmou o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, durante a participação no programa Bom Dia Ministro, da empresa Brasil de Comunicação. De acordo com o ministro, os investimentos do governo no setor, que começaram em 2023, vão chegar a cerca de 5 bilhões de reais até o fim deste ano. Para Silvio Costa Filho, isso impacta diretamente o agronegócio do país. Em 2 anos do governo do presidente Lula, já foram investidos mais de 3 bilhões de reais e esse ano nós devemos investir mais de 2 bi nos portos públicos brasileiros. E esses investimentos têm cada vez mais ajudado o agronegócio brasileiro, que no ano passado teve uma produção de mais de 1 bilhão e 300 milhões de toneladas. Então é por isso que a gente precisa ter portos estruturados para cada vez mais ajudar a corrente de exportação e importação do Brasil. E cada vez mais a gente quer poder ampliar investimentos. De acordo com o Ministério, o setor portuário encerrou 2024 com um crescimento de mais de 4% e atingiu uma movimentação recorde de 1 bilhão e 300 milhões de toneladas. O ministro Silvio Costa ressaltou também o crescimento dos investimentos na aviação brasileira. Esse ano, o setor privado e público deve investir quase 4 bilhões de reais em investimentos e a nossa expectativa é que no governo do presidente Lula a gente possa deixar entre investimentos e contratos mais de 12 bilhões de reais. É o maior volume de investimentos na aviação brasileira. Então, a gente está priorizando investimentos em grandes aeroportos, como também a gente tem trabalhado fortemente para ampliar a aviação regional. No ano passado, foram entregues 30 aeroportos, entre novos e reformados, com mais de 3 bilhões de reais em investimentos. Para expandir a infraestrutura aeroportuária regional, foi criado o programa Ampliar, com prioridade para a região Nordeste e a Amazônia Legal.
BR-381 é conhecida como Rodovia da Morte, por ser considerada uma das estradas mais perigosas do país. Mas hoje foi dada a largada para a execução de um plano de 100 dias para diversas melhorias no trecho que liga Belo Horizonte a Governador Valadares, em Minas Gerais. O trecho, que possui cerca de 300 quilômetros de extensão e abrange 21 cidades mineiras, foi levado a leilão em agosto do ano passado. O ministro dos Transportes, Renan Filho, destaca algumas obras prioritárias que terão início imediato. Serão, sobretudo, as obras de revitalização da sinalização horizontal e vertical, a limpeza das galerias, da drenagem para evitar deslizamento da rodovia, aquaplanagem. Vamos revitalizar os guarda-reios, vamos revitalizar toda a ponte torta que estava numa situação de dificuldade. Então é um novo momento que terá as obras, mas muitos outros serviços que transformarão essa rodovia numa rodovia muito melhor. De acordo com o ministro, além das obras, a concessionária também vai garantir serviços que serão oferecidos ao longo do trecho, como atendimento médico e Wi-Fi. O objetivo é que o cidadão possa usar a internet sem interrupção em todo o trecho concedido. E o governo federal quer levar internet de qualidade também às regiões da Amazônia. É o programa Norte Conectado, que prevê a instalação de 8 infovias, com investimentos de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Agora está sendo realizada a obra da Infovia 2, que vai levar internet de fibra ótica para 370 mil habitantes da região amazônica. Serão 1.100 quilômetros de cabos subfluviais sob as águas do Rio Solimões. As obras de instalação da Infovia 2 vai conectar 13 cidades da Amazônia. Os cabos de fibra ótica são lançados no Rio Solimões por balsas. Nessa fase, serão 1.100 quilômetros de cabos subfluviais entre as cidades de Tefé e Benjamin Constant. Até julho, cerca de 370 mil pessoas devem estar conectadas, 85 escolas públicas, 13 hospitais e 8 centros de pesquisa, além de comunidades e aldeias indígenas. Investimento total de 268 milhões de reais. Segundo o diretor do Departamento de Projetos de Infraestrutura e de Inclusão Digital do Ministério das Comunicações, Jordan Silva de Paiva, a operação envolve centenas de profissionais e trabalhos de informação às comunidades da região. À medida que a balsa chega numa localidade, é feita uma oficina com a comunidade, explicando o que é o cabo, a composição, qual é a necessidade dessa infraestrutura, quais são as vantagens em se implantar esse tipo de infraestrutura. O Norte Conectado terá 8 infovias, investimentos de 1 bilhão e 300 milhões de reais e vai conectar municípios em 6 estados, como Acre, Amazonas e Roraima. A Infovia 2 é a 5ª implantada. Conhecidas como estradas digitais, as infovias também recebem investimentos de quase 2 bilhões de reais do novo PAC e vão conectar todas as regiões do país, explica o diretor do Ministério das Comunicações, Jordan Silva de Paiva. Até 2026, todas essas infraestruturas vão estar disponíveis para a população. Essa infraestrutura de infovias, ela vai estar integrada às grandes redes que já existentes, conectadas ao norte, ao nordeste e ao centro-oeste, de tal forma que eu tenha a integração completa do Brasil. Considerado um dos maiores projetos de conectividade do mundo, o programa Norte Conectado vai levar a internet de qualidade à região amazônica. Até 2026, o projeto pretende entregar 12 mil quilômetros de cabos de fibra ótica submersos em rios. São 10 milhões de pessoas beneficiadas. Reportagem Pablo Mudim. O projeto coordenado pelo Ministério da Defesa une trabalho voluntário de professores e de universitários para beneficiar comunidades carentes. É o projeto Rondon, que neste momento está atendendo comunidades do sul de Minas Gerais. Estudantes universitários colocam em prática conhecimentos adquiridos nas salas de aula. Esse é o trabalho desenvolvido por integrantes do projeto Rondon. A iniciativa é coordenada pelo Ministério da Defesa com o apoio das Forças Armadas. Até esta sexta-feira, universitários de 10 estados e do Distrito Federal ofertam às comunidades do sul de Minas Gerais oficinas práticas relacionadas a temas como saúde, meio ambiente e trabalho. O diretor do Departamento de Projetos Sociais do Ministério da Defesa,
General João Alberto Redondo Santana enfatiza os benefícios. Pudemos atender bastante municípios, 24, serão cerca de 50 mil beneficiados. Pudemos atender diversas universidades, são 24 equipes nessa operação. Então, acreditamos que tem muitos aspectos positivos que trouxeram aqui para a região. O projeto Rondon contribui para a formação de estudantes como cidadãos e para o desenvolvimento sustentável de pequenos municípios. Neste ano, as operações do Rondon já estiveram em municípios mineiros como Brasópolis, Conceição dos Ouros e Piranguinho. A estudante de Engenharia Química, Amanda Aparecida Antoniazzi, de 20 anos, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, ministrou palestras sobre cuidados com equipamentos de proteção individual e materiais químicos. Ela destaca o aprendizado obtido com a comunidade. As principais experiências que eu acho que desde já marcaram é a parte de como a gente vivencia diferentes tipos de vivência das pessoas e como você vê que a pessoa mais simples muitas vezes te passa um conhecimento que você nunca imaginaria. A realização das primeiras operações no sul de Minas já atingiu a marca de quase 1.000 oficinas ofertadas e 30 mil participantes capacitados. Em 2024, o projeto Rondon também realizou operações em Minas Gerais, Sergipe, Pernambuco e Rondônia, alcançando cerca de 113.600 beneficiários atendidos. Reportagem Lani Barreto. Mais uma ponte entre o empregador e o trabalhador que está em busca de uma oportunidade. Agora, o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital também mostra as vagas de emprego disponíveis nas agências do Sistema Nacional de Emprego. O trabalhador é notificado quando surge uma vaga de emprego com o seu perfil profissional. Com a atualização do aplicativo Carteira de Trabalho Digital, o trabalhador vai poder ter acesso na palma da mão às vagas de emprego disponibilizadas nas agências do Sistema Nacional de Emprego. O diretor do Trabalho, Emprego e Renda do Ministério do Trabalho e Emprego, Tiago Mota, detalha como será essa ponte entre o empregador e o cidadão. Então agora o trabalhador ele tem a possibilidade de fazer o seu registro profissional, atualizar os seus dados de contato e endereço, buscar vagas de emprego e incluir os seus objetivos profissionais. Então dessa forma a gente consegue aproximar o trabalhador do empregador, pois o empregador consegue cadastrar as suas vagas de emprego disponíveis e buscar os trabalhadores com o perfil profissional desejado a partir do cadastro que o trabalhador fez na Carteira de Trabalho e Previdência Social Digital. A Carteira de Trabalho Digital já é o serviço online mais utilizado do governo federal. Foram mais de 724 milhões de acessos em 2024. 81 milhões de trabalhadores já baixaram e estão usando o aplicativo. Daniel Ebert está desempregado há 3 meses e procurou a Agência do Trabalhador em Brasília para buscar uma vaga de emprego. Ele já usava o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, mas ainda não sabia que era possível consultar postos de trabalho pelo celular. Facilitando bastante, bem mesmo. Até porque hoje em dia tudo é digital, então não uso nenhum documento impresso, todos os documentos meus são digitais, carteira de trabalho, identidade. O aplicativo da Carteira de Trabalho Digital pode ser baixado gratuitamente pela loja virtual do celular. Depois de instalar, é necessário atualizar as informações pessoais e os objetivos profissionais. A partir daí, basta clicar em Vagas de Emprego. Pelo próprio aplicativo, o trabalhador pode selecionar as vagas de seu interesse e também configurar o alerta para receber notificações com novas ofertas de emprego, como explica o secretário de Trabalho do Distrito Federal, Thales Mendes. O próprio aplicativo faz esse cruzamento das vagas que estão sendo ofertadas com o perfil do trabalhador que está em busca dessa oportunidade. E aí passa a encaminhar mensagens para esse celular, dizendo, olha, existe uma oportunidade aqui, se você quiser buscar, inclusive com a possibilidade de emitir a carta de encaminhamento. Além do acesso pelo aplicativo, o atendimento presencial continua ocorrendo nas agências do trabalhador de todo o país. Reportagem Graciele Bittencourt. E essa
Essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF recomeça julgamento sobre revista íntima em presídios. STJ reafirma direito ao crédito de ICMS na compra de produtos intermediários. Candidato com alterações cardíacas tem direito à matrícula no curso de engenharia do ITA. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. Eu sou Carlos Eduardo Cunha. O Supremo Tribunal Federal recomeçou nesta quinta-feira o julgamento sobre a legalidade da revista íntima em presídios. O julgamento estava no plenário virtual, mas com o pedido de destaque do ministro Alexandre de Moraes, ele foi reiniciado. Marcelo Della Libera. Hoje, o relator do caso, o ministro Edson Fachin, reiterou o voto proferido em sessão virtual, no sentido de considerar que a revista íntima violaria a dignidade humana. Ele, no entanto, acrescentou algumas ponderações, como, por exemplo, a importância de restringir a revista para casos que tenham indícios concretos da presença de substância proibida. Em seguida, o ministro Alexandre de Moraes apresentou o voto divergente, propondo alternativas para quando não houver aparelhos tecnológicos no presídio ou quando o scanner acusar uma mancha, mas a pessoa quiser se submeter ao exame corporal. Petrobras pode aproveitar créditos de ICMS decorrentes da compra de produtos intermediários usados em atividades fim, como os destinados à perfuração de poços de petróleo. A decisão é do STJ. Fátima Uchoa. A Petrobras ajuizou ação para anular multa aplicada pelo Fisco do Rio de Janeiro diante do aproveitamento supostamente indevido de créditos do ICMS gerados na aquisição de fluidos de perfuração, classificados pela empresa como insumos indispensáveis à cadeia produtiva. A Justiça do Rio julgou o pedido procedente e a segunda turma do STJ também, negando provimento ao recurso especial do Estado. O relator ministro Francisco Falcão entendeu que os produtos intermediários da atividade fim dão direito ao crédito de ICMS mesmo que consumidos ou desgastados durante a produção. Casa de shows não tem responsabilidade por morte de técnico de som após briga com seguranças. A decisão é da 8ª turma do TST. Larice de Paula. Na ação, a viúva do técnico de som pediu indenização por danos morais e materiais. Ele trabalhava em uma casa de show de Manaus e foi agredido por seguranças do local. A empregadora dos seguranças e o estabelecimento comercial foram condenados na esfera trabalhista, em 1º e 2º graus. Os réus recorreram ao Tribunal Superior do Trabalho e a 8ª turma afastou a condenação. O colegiado levou em conta a sentença penal que absolveu os seguranças por legítima defesa, afastando a responsabilidade tanto da casa de eventos quanto da empresa de segurança. Decisão em acordo judicial do Ministério Público Federal e do Ministério Público do Paraná com a Petrobras encerra a disputa de 23 anos. Solução prevê monitoramento e alerta para eventos meteorológicos extremos. Júlia Costa. O caso teve início em 2001, quando um poliduto da Petrobras, que interliga a refinaria Presidente Getúlio Vargas ao terminal aquaviário de Paranaguá, no Paraná, rompeu e espalhou mais de 52 mil litros de óleo diesel na Serra do Mar. Em 2012, um acordo foi firmado, mas o cumprimento dos termos acordados enfrentou diversos obstáculos ao longo dos anos. Agora, após negociações e análises técnicas, as partes chegaram a um consenso. O ponto central do acordo será o projeto Monitora Litoral, que busca estabelecer um sistema avançado de monitoramento, previsão e alerta para eventos meteorológicos extremos na região costeira do Paraná. Candidato com alterações cardíacas tem direito à matrícula no curso de engenharia do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA. A decisão é do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Segundo o processo, o estudante fez a inscrição para a vaga destinada a civis, foi aprovado no exame de escolaridade, mas foi considerado inapto pela inspeção de saúde. A Justiça assegurou a matrícula do estudante, mas a União recorreu.
A terceira turma do tribunal rejeitou o recurso, porque o relatório médico apontou que a enfermidade não incapacita o candidato para o curso de engenharia do ITA. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Líder do governo diz que preços dos alimentos vão cair este ano. Perdão de dívida tributária sobre o lucro divide senadores. Anistia a envolvidos nos atos de 8 de janeiro ainda não é consenso no Senado. Boa noite. A alta dos preços tem diminuído o poder de compra da população, especialmente quando se trata de alimentos. Mas o líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, acredita que os preços devem cair ainda este ano. Já a oposição mantém um tom pessimista e não acredita em uma melhora dos preços em 2025. Segundo o Banco Central, a inflação deve fechar o ano acima da meta de 3%, podendo atingir até 4,5% dentro da margem de tolerância prevista para o primeiro semestre. A repórter Érica Christian traz as informações. Segundo o IBGE, o país registrou uma inflação de 4,83% no ano passado, acima da meta do governo de 4,5%. A alta dos alimentos foi o que mais pressionou o indicador. Especialistas apontam problemas na safra, como as secas e as chuvas, além da valorização do dólar, como responsáveis pela alta dos preços. O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfo Rodrigues, do PT do Amapá, avalia que a inflação deverá cair neste ano pelo bom desempenho da economia e descartou medidas intervencionistas, como o tabelamento dos preços para diminuir a inflação. O Brasil tem uma péssima experiência de intervenção de cavalo de pau na economia. Na economia não se dá cavalo de pau. Ao passo que a gente dá a tranquilidade necessária de que este é um governo com responsabilidade fiscal e o temos feito com o menor déficit dos últimos anos no ano de 2024, as coisas vão fluindo para o curso natural. Já o senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina, responsabiliza a política econômica pela alta da inflação. A alta dos alimentos é uma soma de fatores da falta de governança na nossa economia. É a fuga de capitais, é inflação galopante, são juros altos, alta de combustíveis, alta nos alimentos, uma série de fatores que infelizmente impactam diretamente na vida do brasileiro. Neste ano, 47 propostas já foram apresentadas aqui no Senado, incluindo projetos de lei e propostas de emenda à Constituição. Os temas abordam desde o combate às desigualdades regionais até o uso da força por policiais e novas regras para o monitoramento de operações financeiras como o PIX. O primeiro projeto de lei apresentado em 2025 trata do chamado processo estrutural na Justiça. De autoria do senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, o texto é fruto do trabalho de uma comissão de juristas que se reuniu no ano passado. Já a primeira proposta de emenda à Constituição, apresentada neste ano, busca garantir na Carta Magna as obrigações da União de financiar a manutenção das polícias civil, penal, militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal por meio do Fundo Constitucional. O autor da iniciativa, o senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, argumenta que apesar de Brasília ser a sede dos 3 poderes, há constantes ameaças de cortes nos recursos do fundo. Para ele, a inclusão dessa garantia na Constituição é essencial para garantir a estabilidade do financiamento. O Senado vai analisar um projeto que pode perdoar dívidas de empresas que deixaram de pagar a contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL, criada para financiar a Seguridade Social. Mas a proposta em discussão gera controvérsias entre os senadores. A repórter Marcela Cunha traz os detalhes. A contribuição
contribuição social sobre o lucro líquido foi criada em 1988 para financiar a Seguridade Social, mas muitas empresas recorreram à justiça e venceram. No entanto, em 2007, o Supremo Tribunal Federal declarou sua obrigatoriedade e, em 2016, decidiu pelo pagamento retroativo. Mas um projeto do senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, prevê o perdão dessas dívidas. Para a senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, seria abrir mão de um dinheiro que poderia ser usado para melhorar a vida da população. Não se pode cortar do orçamento público os gastos primários, que são exatamente o dinheiro público, ou seja, o dinheiro do povo destinado à saúde, à educação, à assistência social e à segurança pública. Já o relator do projeto, o senador Sérgio Moro, do União do Paraná, alerta que as empresas podem falir com o pagamento de 15 anos de tributos atrasados. Ou o país tem segurança jurídica ou não tem segurança jurídica. E quando se tem, de repente, uma decisão judicial que a gente respeita, mas que obrigaria as empresas a recolher 15 anos de tributos, isso pode gerar uma série de problemas. Sérgio Moro apresentou um texto alternativo que permite o parcelamento dos débitos gerados entre 2017 e 2022. Já aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, a proposta será analisada agora pela Comissão de Assuntos Econômicos. E o projeto de lei que propõe a criação de uma política nacional de incentivo à fabricação de motores pode ser analisado ainda este ano pela Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática. A proposta busca fortalecer a indústria nacional e reduzir a dependência de tecnologias importadas. O texto prevê medidas de financiamento, crédito facilitado e investimentos em inovação, incluindo o incentivo à produção de motores elétricos no Brasil. Autor do projeto, o senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, defende a necessidade de investimentos nesse setor para o desenvolvimento tecnológico e industrial do país. Por que não estimulamos ainda a fabricação nacional de motores? Por um descuido, porque nós temos a tradição de cuidado da matéria-prima e não do valor agregado e da tecnologia. Isso é um passo para a tecnologia. Dados do Ministério do Trabalho revelam que no ano passado o número de trabalhadores encontrados em condições análogas à de trabalho escravo foi o maior desde 2009. No Senado, um projeto de lei pretende reprimir a chamada escravidão moderna com a expropriação de imóveis rurais e urbanos, onde seja encontrada a exploração de trabalho análogo à escravidão. A reportagem é de Marina Dantas. O coordenador-geral de erradicação do trabalho escravo do Ministério dos Direitos Humanos, Paulo César Fung Alberto, lembrou do caso de Sônia Maria de Jesus, que foi resgatada em 2023 do trabalho em condições análogas à escravidão, em uma operação na casa do desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Jorge Luiz de Borba, em Florianópolis. Essa questão das mulheres está sendo bem tratada e o caso Sônia serve, inclusive, para chamar a atenção da sociedade e dizer que, principalmente na questão do trabalho doméstico, escravo, a maior incidência são de mulheres negras. Então é preciso de um tratamento especial e a gente está trabalhando com essa prioridade para esse tipo de coisa. No Senado, um projeto de lei pretende coibir a escravidão moderna no país, com a expropriação de propriedades rurais e urbanas, onde seja encontrada a exploração de trabalho análogo à escravidão. De autoria do senador Randolfo Rodrigues, do PT do Amapá, a proposta conta com o relatório do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que será apreciada na Comissão de Assuntos Sociais. Não podemos mais permitir que trabalhadores, seja no campo ou na cidade, vivam em condições degradantes, em condições de trabalho escravo. Dignidade, respeito e justiça é o que queremos para o nosso povo. O projeto que expropria áreas de trabalho escravo tem caráter terminativo na Comissão de Constituição e Justiça. A anistia aos envolvidos nas invasões às sedes dos 3 poderes em 8 de janeiro de 2023 é um dos temas que podem ganhar destaque no Congresso Nacional este ano. A discussão sobre o perdão aos manifestantes chegou a ser mencionada durante a disputa pela presidência da Câmara dos Deputados e do Senado. No entanto, a proposta divide opiniões e não há consenso entre os parlamentares. As informações com o repórter Bruno Lourenço. Para o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, pesquisas mostrariam que a população é contrária ao perdão
população. Até porque esse é um debate que, para a população brasileira, já está estabelecido. A maioria esmagadora da população deseja a apuração rigorosa dos fatos e a condenação, após um processo criminal com direito à defesa, daqueles que foram responsáveis pela realização daquele ataque à democracia. Já o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, diz que a anistia é prioridade. Os presos de 8 de janeiro não mataram ninguém. São presos políticos, foi encontrada uma arma. Olha que inversão completa de valores que a gente está vendo. E a gente vê, faz parte do jogo político, infelizmente, mas a gente vê colegas subindo à tribuna, com ódio nos olhos. Não, anistia, quem é que vai garantir que eles não vão fazer? Um projeto na Câmara dos Deputados concede anistia a todos os que tenham participado de manifestações em qualquer lugar do território nacional a contar do dia 30 de outubro de 2022. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara defende responsabilidade com os gastos públicos. Parlamentares ratificam restrições internacionais à pesca marítima ilegal. O plenário aprova a política de resgate de animais afetados por emergências. Câmara aprova a política de proteção e resgate de animais afetados por desastres e situações de emergência. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação. O plenário da Câmara aprovou o projeto que cria uma política nacional de proteção e resgate de animais afetados por enchentes, desastres e situações de emergência. As normas vão valer para casos como o rompimento da barragem de rejeitos minerais de Brumadinho, para incêndios como o que atingiu o Pantanal e para cheias como a que deixou quase todo o Rio Grande do Sul debaixo d'água. Todos esses desastres causaram a morte de milhares de animais e provocaram uma corrida para resgatar e salvar os sobreviventes. O texto aprovado foi elaborado pelo relator, deputado Marcelo Queiroz, do PP do Rio de Janeiro, a partir de 7 projetos. Um dos autores, o deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, disse que a política trata do bem-estar dos animais afetados, desde o resgate até a adoção ou libertação na natureza. E esse projeto garante uma política de resgate desses animais para que nós possamos não apenas resgatá-los, mas garantir que eles possam ter um local adequado para os seus tratos, para os seus cuidados e também para encaminhá-los para uma adequada adoção. O projeto foi aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários, depois de ajustes feitos ao texto pelo relator a pedido de diversos líderes. O deputado Fred Costa, do PRD de Minas Gerais, lembrou casos como o do cavalo caramelo, resgatado no telhado de uma casa durante as cheias no Rio Grande do Sul. Esse projeto simboliza muito. Todos vocês depararam com o cavalo caramelo e não tem quem não tenha ficado emocionado. Mas, infelizmente, quantos animais morreram nessas catástrofes? É incalculável e nenhum de nós queremos isso, sobretudo nós que somos protetores. Essa política estabelece medidas voltadas para animais silvestres, domésticos e até exóticos, com regras como manejo e tratamento adequado, locais para abrigo e papéis do governo e da iniciativa privada. A proposta define as responsabilidades do poder público e das empresas em relação ao resgate, abrigo e tratamento dos animais. Em caso de desastre causado por uma empresa, por exemplo, elas terão que fornecer equipes de salvamento, alimentação, medicamentos e atendimento veterinário. Também terão que construir locais de abrigo aos animais. O descumprimento poderá acarretar multa e até medidas penais. A proposta também estabelece medidas preventivas, como o treinamento de pessoas para atuar no resgate. O deputado Tadeu Venere, do PT do Paraná, lembrou os animais mortos em desastres causados por empresas como em Brumadinho e Mariana. Brumadinhos foram 20 mil animais, principalmente animais domésticos, que foram mortos soterrados. Quando nós tivemos a mesma situação em 2020 no Pantanal, foram 17 milhões de animais mortos. Na verdade, nós temos uma proteção aos animais no Brasil que agora chama mais atenção, mas que ela ainda é muito frágil. Além de medidas preventivas e de socorro e manejo de animais afetados, a política estabelece pena de até 1 ano de detenção e multa para quem provocar desastres que prejudiquem a vida dos animais domésticos e silvestres.
depois de aprovado pelo plenário da Câmara, o projeto que cria uma política nacional de proteção e resgate de animais afetados por enchentes, desastres e situações de emergência seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Meio Ambiente. Presidente do MDB de Santa Catarina julga excessiva a burocracia do Estado que, segundo ele, dificulta o combate à proliferação dos javalis. Ele aponta entraves no sistema de licenciamento e a demora na liberação de autorizações. O parlamentar alerta para os prejuízos causados pelos javalis, citando a devastação de lavouras e o comprometimento do equilíbrio ambiental. Diante da ausência de predadores naturais no Brasil, o presidente lembra que o controle populacional desses animais depende exclusivamente da ação humana. Desenvolvimento regional. O Espírito Santo recebeu nota máxima pelo 13º ano consecutivo na avaliação sobre a capacidade de pagamento dos estados e municípios da Secretaria do Tesouro Nacional. Na opinião de Paulo Folleto, do PSB, a avaliação se deve a uma gestão que pratica um modelo fiscal equilibrado. Segundo Paulo Folleto, a organização das finanças permite melhoras significativas nos serviços públicos, além da redução das desigualdades sociais. O parlamentar menciona ainda a elaboração de um projeto de infraestrutura para melhorar as rodovias, ferrovias e portos do Estado. Damião Feliciano, do União da Paraíba, solicita ao Congresso a aprovação de matérias ligadas à prevenção das emergências climáticas. Ele cita as enchentes em seu estado, especialmente na região metropolitana de João Pessoa, e apela aos governos e à Defesa Civil por ajuda às vítimas. Para Damião Feliciano, além da assistência imediata, é preciso assegurar a reconstrução das casas destruídas. Para tanto, ele sugere a criação de um fundo de recursos emergenciais e uma política de prevenção dos impactos de eventos climáticos extremos, cada vez mais frequentes. Sidney Leite, do PSD do Amazonas, denuncia a precariedade da assistência aos indígenas no estado. Ele aponta a desigualdade na destinação dos recursos federais como responsável pela falta de água potável e a carência de unidades básicas e profissionais de saúde nas aldeias. Sidney Leite afirma que o bloqueio de repasses para os municípios amazonenses após decisão do STF agravou a crise. Coordenador da Bancada do Norte, ele anuncia que vai ingressar com representações no TCU e na Procuradoria-Geral da República para cobrar providências quanto à situação. Siga o perfil da Rádio Câmara no Instagram. Informação objetiva e imparcial sobre o trabalho da Câmara dos Deputados. O que é importante está lá. Marque, comente, compartilhe. Rádio Câmara no Instagram. Uma nova visão. Presidência. O presidente da Câmara volta a defender mais responsabilidade do Executivo nos gastos públicos. O repórter Luiz Gustavo Xavier tem mais detalhes da reunião de líderes. O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que foi eleito para cuidar da pauta da casa e que não teme discutir temas, mas que vai dividir o ônus da pauta com o Colégio de Líderes. Segundo ele, projetos que tratam da anistia aos condenados pela tentativa de golpe em 8 de janeiro de 2023 e mudanças nas penas de condenação previstas na lei de ficha limpa são temas que causam muita instabilidade política e, portanto, serão tratadas com tranquilidade e seriedade. Mota ressaltou que a lei da ficha limpa é uma conquista da sociedade e que o país está adaptado a esse modelo legislativo. Segundo ele, qualquer mudança precisa ser discutida no Legislativo e também no Judiciário. Em entrevista à Rádio CBN, Mota explicou o tema. O que eu fiz questão de dizer é que num Brasil que tem eleição de 2 em 2 anos, principalmente para quem está na vida pública, ex-gestores que têm ali alguns problemas de condenação, muitas vezes até injustas, essas condenações acabam sofrendo por muito tempo essa questão da inelegibilidade. 8 anos representam 4 eleições no modelo democrático que temos. E 4 eleições é basicamente uma eternidade na vida pública do Brasil. Mas essa pauta, se defendida, por exemplo, pelo partido do presidente Bolsonaro, será levada por nós com muita tranquilidade ao Colégio de Líderes, como o próprio projeto da anistia. No entanto, na reunião de líderes desta quarta-feira, o tema não foi levado para discussão. Os líderes partidários definiram os procedimentos de votações do plenário da Casa a partir de agora. Ficou acertado
entre os parlamentares que as sessões vão ter início às 4 horas às terças e quartas-feiras. Também ficou decidido que todas as quartas, entre 16 horas e 20 horas, as votações em plenário devem ser presenciais, sem a utilização do sistema Infoleg. Além disso, está acordado que todas as quintas-feiras, às 10 horas, haverá reunião de líderes para definir a pauta da próxima semana. O líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante, do Rio de Janeiro, afirmou que o projeto que trata de anistia para os condenados nos atos golpistas de 8 de janeiro não estará na pauta da próxima semana. Segundo ele, está sendo negociado um apoio ao texto. Nós só vamos pedir a inserção na pauta quando do diálogo com os demais líderes e ver que temos os votos. Esse é o trabalho de articulação que está sendo feito. Nas próximas semanas eu acho que a gente já tem condições de pedir a inserção na pauta. O líder do PT, deputado Lindbergh Farias, do Rio de Janeiro, afirmou que as presidências das comissões ainda estão sendo negociadas pelos partidos, mas afirmou que o PT tem buscado um acordo para evitar que a Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional fique com o PL. Se a presidência for do Eduardo Bolsonaro, é transformar aquilo numa plataforma de disseminação das ideias da extrema-direita. A gente está defendendo que seja um nome neutro. Não necessariamente o nome tem que ser do PT, pode ser o nome de outro partido. Lindbergh também destacou que o acordo entre os líderes também trataram dos requerimentos de urgência, que só serão aprovadas se forem propostas realmente excepcionais. Segundo o líder do PT, essa medida vai fortalecer as comissões permanentes da Casa. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier. Economia. Pedro Lucas Fernandes, do União do Maranhão, defende a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil e o combate ao contribuinte que reiteradamente não paga os impostos devidos. A ideia, segundo o deputado, é estimular o desenvolvimento nacional. Pedro Lucas Fernandes também alerta para a necessidade de controlar a inflação, otimizar os gastos públicos e reduzir o preço dos alimentos. Para ele, o crescimento da arrecadação deve ser acompanhado por políticas que promovam a estabilidade econômica. Na opinião de Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, as propostas econômicas que o governo está apresentando ao Congresso visam fortalecer a estabilidade do país. Entre as medidas, o deputado destaca o controle da dívida pública, o equilíbrio na inflação e o ajuste fiscal. Além disso, Hildo Rocha elogia a ideia de isentar do imposto de renda quem ganha até R$5 mil por mês. Para compensar a perda de arrecadação, o parlamentar defende a redução de despesas do governo com aluguéis de imóveis, por exemplo. Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, questiona a coerência de parlamentares que defendem o barateamento dos alimentos sem considerar o histórico de aumentos do governo anterior. Ele também ressalta que muitos dos que fazem esse discurso votaram contra a isenção de impostos sobre itens da cesta básica. O deputado compara ainda o poder de compra do salário mínimo em relação ao preço da gasolina. Segundo ele, atualmente é possível comprar mais litros de combustível do que em governos passados, evidenciando a melhora nos indicadores econômicos. Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, aponta o governo passado como responsável pelo aumento da fome no Brasil. Segundo a deputada, é irônico que a oposição tenha votado contra a isenção da cesta básica e agora tente se apropriar do discurso sobre comida barata. Érica Cocai também defende a regulamentação das mídias para combater a desinformação e os ataques à democracia. A parlamentar acredita que o governo atual tem o objetivo de reconstruir o país por meio da retomada de políticas públicas e da justiça social. Previdência. Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, defende a ampliação do prazo de pagamento do crédito consignado para aposentados e pensionistas. Ele argumenta que estender para 96 prestações vai aliviar as contas desses beneficiários, sem prejuízo aos bancos. Pompeu de Matos pede que o governo federal adote a medida garantindo melhores condições aos aposentados. Ele afirma que a luta pelos direitos dessa parcela da população não é questão de governo, e sim de justiça social para quem tanto contribuiu com o país. Saúde. Geraldo Rezende, do PSDB, ressalta a importância da construção de um hospital dedicado ao atendimento de idosos em Mato Grosso do Sul. Ele menciona o crescimento da população e a necessidade de fortalecimento da estrutura de saúde para esse público. O parlamentar declara que a bancada federal já destinou recursos para viabilizar a obra a partir deste ano. De acordo com Geraldo Rezende, o hospital para o tratamento geriátrico será construído o mais breve possível na capital Campo Grande. Daqui a pouco tempo nós vamos ter essa população idosa numericamente mais volumosa. E é preciso termos estruturas, principalmente no tocante à saúde. Há doenças que são típicas dos idosos.
e nós precisamos de um hospital para suprir essa lacuna. Conseguimos convencer a bancada para a gente iniciar o processo da construção do Hospital do Idoso e que nós tenhamos em Mato Grosso do Sul um hospital que seja modelo para o país referente ao atendimento à população idosa. Relações Exteriores. A Câmara aprova 7 acordos internacionais, entre eles um tratado que proíbe subsídios públicos à pesca marítima ilegal. O repórter Antônio Vital acompanhou as votações. A Câmara dos Deputados aprovou 7 acordos internacionais assinados pelo Brasil com outros países ou organismos multilaterais. Os acordos tratam de cooperação técnica, serviços e atividades econômicas, como transporte marítimo e pesca. Um dos textos aprovados pelos deputados é o acordo que proíbe subsídios à pesca ilegal e impõe restrições para evitar a pesca excessiva e insustentável nos mares internacionais. O acordo foi assinado pelo Brasil junto à Organização Mundial do Comércio, a OMC, com o objetivo de retomar os estoques pesqueiros depois de uma queda provocada pela pesca predatória. Para a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, restrições à pesca ilegal são essenciais para o meio ambiente e para a segurança alimentar do planeta. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, os estoques em níveis sustentáveis caíram de 90% para 66% em 48 anos, sobretudo devido aos subsídios, numa perspectiva de uma sobrepesca. Ou seja, nós temos 5 países asiáticos, dentre eles a China e os Estados Unidos, que exercem um processo muito predatório de pesca, uma sobrepesca. A Câmara aprovou ainda 2 acordos sobre transporte marítimo. Os 2 foram assinados com a Organização Marítima Internacional. Um deles simplifica exigências e desburocratiza o tráfego marítimo. O plenário aprovou ainda um acordo de cooperação técnica em ciência, tecnologia e inovação com a Tunísia. O texto foi defendido pelo deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão. Hoje, aquele país está muito adiantado no que diz respeito à conectividade. Nosso país ainda está muito carente de melhorar a conectividade. As nossas rodovias mesmo não têm acesso à internet, à conectividade, e na Tunísia sim. Então, é um país que pode fornecer tecnologias que nós possamos estar ajudando e nós também transferir tecnologia. Esse tipo de acordo é similar ao que o Brasil já assinou com diversos outros países. Foi o caso também dos acordos sobre serviços aéreos assinados com a República Dominicana e o Catar, também aprovados pelo plenário. Esses acordos prevêem regras comuns para a atuação de companhias aéreas de cada um dos países no território dos demais. Deputados e deputadas aprovaram ainda um acordo de cooperação técnica com previsão de intercâmbio de informações entre o Brasil e o Camboja. Todos os textos foram enviados para análise do Senado. Acordos internacionais só entram em vigor e são incorporados automaticamente à legislação depois de aprovados pelas 2 casas do Congresso. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Segurança Pública. O projeto define aumento de pena para crimes violentos contra crianças e adolescentes, incluindo casos de mutilação e assassinatos cometidos por responsáveis legais. A autora da proposta, Carla Zambelli, do PL de São Paulo, afirma que a ideia é garantir proteção efetiva para vítimas em situação de vulnerabilidade. A deputada explica que a proposta estabelece pena mínima de 40 anos para crimes graves contra menores, podendo ser triplicada em casos de agressões motivadas por imposição de identidade de gênero ou orientação sexual. Carla Zambelli acredita que assim será possível coibir práticas abusivas e assegurar a integridade das crianças e adolescentes. É um projeto muito importante que vai aumentar a pena, porque esse tipo de pessoa, ele tem que ser, o tipo de punição tem que ser exemplar. Nós temos que proteger as nossas crianças, nossos adolescentes. Então, é um projeto que visa punir responsáveis que são psicopatas e que querem impor sua vontade sobre seus filhos ou sobre quem está tutelado a eles. A vida tem que estar acima de tudo. A vida, a segurança das pessoas, a liberdade das pessoas. A gente espera de verdade que a gente aprovar o projeto aqui e mandar para o Senado para ser aprovado também lá o mais rápido possível. Otônio de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, alerta para o avanço do crime organizado no Estado. Ele afirma que o combate ao narcotráfico e às milícias depende do enfrentamento à corrupção interna nas forças de segurança pública. Para Otônio de Paula, a interferência política na gestão da segurança é outro fator que prejudica a população. Ele cobra do governo estadual ações para restaurar a liberdade e garantir o direito de ir e vir da população fluminense.
Capitão Alden, do PL, alerta que a Bahia lidera pelo 5º ano consecutivo os índices nacionais de violência. De acordo com o parlamentar, a atuação de 21 facções criminosas e o alto número de tiroteios transformaram o estado em um cenário de guerra. Capitão Alden também afirma que a Polícia Militar da Bahia tem um dos piores salários do país e um efetivo insuficiente. O parlamentar cobra do governo estadual um plano de valorização dos salários e a requalificação dos agentes de segurança. Eleições. Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, celebra a eleição da deputada delegada Catarina para a 3ª secretaria da mesa diretora. Ela afirma que essa conquista representa um avanço na luta por maior participação feminina na política. A congressista aponta que a subrepresentação feminina nos espaços de decisão ainda é um desafio. Coordenadora-geral dos Direitos da Mulher na Câmara, Benedita da Silva afirma que seguirá atuando para que a presença feminina na política seja cada vez mais efetiva. Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e Val Monteiro. Boa noite. A Voz do Brasil volta amanhã. Uma boa noite para você. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.